experiência da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em projetos de pesquisa, produção de conhecimento e capacitação de servidores públicos foi compartilhada com os representantes de 27 escolas de contas de tribunais do país, durante o 7º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas. Para falar sobre este assunto, ninguém melhor do que Paula Nazaré, diretora da ECG Rio de Janeiro, e Sérgio Baense Colão, coordenador acadêmico da ECG. Não saia daí, o TCE Notícia está no ar. Sejam bem-vindos novamente aqui ao TCE Notícia. Paula, quais foram os principais temas tratados no 7º EduCorp? Bom, esse foi o nosso 7º encontro técnico nacional, e a cada ano, a cada encontro, nós elegemos um tema como um tema de maior preocupação das unidades de educação dos tribunais de contas. E esse ano o tema escolhido pelos próprios representantes das unidades de educação, numa votação que a gente faz em um outro momento, numa reunião técnica, o tema foi o controle social e a educação profissional nos tribunais de contas. Um entendimento da importância desse tema do controle social hoje para o trabalho que os tribunais de contas desenvolvem. Agora, houve destaque também para a formação da para o processo seletivo, para a formação da 4ª turma aí de pós-graduação em gestão municipal. Como está esse processo seletivo, Sérgio? O processo seletivo está muito bem. Nós tivemos 128 inscritos num ano que eu diria que política e economicamente bastante conturbado. Teve a Olimpíada também, que é um fator de dispersão. Os próximos passos a serem realizados agora vão ser as provas seletivas. A primeira prova seletiva vai ser de português, 20 questões objetivas e uma redação. E a segunda, uma prova sobre conhecimentos gerais da administração pública. 2 questões, uma de orçamento e uma de LRF, 2 de finanças públicas e 2 de direito, geralmente licitação e direito constitucional. É uma prova bem difícil? Não é nada do outro mundo. Apenas o objetivo é que você selecione um público que tenha uma noção básica sobre a administração pública e com isso você otimize o tempo em sala de aula. Porque se ele não tivesse conhecimento mínimo básico sobre a administração pública, o docente ele é obrigado a perder muito tempo transmitindo conhecimentos básicos. Então você imagina o que é numa disciplina de 16 horas, ele tem que perder 2, 3 horas passando noções básicas. Ele perdeu já mais de 10% do curso. Então é ideal que todos estejam ali equiparados, nivelados. Também é bom lembrar que as atividades da escola de contas, todas as nossas atividades são gratuitas para os alunos, inclusive a pós-graduação. Então, esse processo seletivo, ele é dirigido a servidores, esse curso, ele é dirigido a servidores das prefeituras e ele é inteiramente gratuito. A tendência, esse servidor tem que ser permanente, do quadro permanente, concursado, estável, que a ideia é que esse conhecimento vai ficar no município e a gente tem tido uma procura a cada ano, a cada edição, maior. A cada turma maior, Colão? Esse ano já são quase 4 candidatos para cada vaga. Bastante coisa. Então é uma disputa, a prova é mais classificatória, não é? Na realidade ele tem que ter nota 7, mas não é bicho de 7 cabeças e sempre há uma margem no cadastro de reserva. Na última turma, se eu não me engano, a turma é de 35 alunos. Na última turma foram 35 aprovados e tiveram 13 no cadastro de reserva. Teve uma desistência e essa pessoa entrou. As escolas de contas e gestão dos tribunais, elas estão investindo cada vez mais em processos de capacitação para além dos servidores que são das cortes de contas? Sim, com certeza, cada vez mais. Porque se no início as escolas de governo, desde lá da Constituição de 88, elas foram criadas com esse objetivo, capacitar os próprios servidores, o corpo técnico das instituições, a tendência nos tribunais de contas, o que se foi vendo ao longo do tempo é a importância do caráter pedagógico da nossa atuação. Porque o papel do Tribunal de Contas é fiscalizar o recurso público, a receita pública, a despesa, e o tribunal começou a ver que quanto mais, os tribunais começaram a perceber que quanto mais bem capacitados estiverem os servidores das prefeituras, das câmaras, dos órgãos estaduais,
mais aperfeiçoado vai estar o processo de gestão pública. Então, acho que é generalizado hoje um entendimento de que não adianta só capacitar o próprio servidor, a gente precisa capacitar o servidor dos órgãos sob a jurisdição do tribunal, que aqui no nosso caso no Rio é o governo do estado e são os 91 municípios, e também, cada vez mais, a sociedade. Que a sociedade civil, ela é um aliado importante. Sem dúvida. E ela precisa ser capacitada também a entender o que é uma licitação, o que é o orçamento público, e a gente está avançando no reconhecimento de que o tribunal, os tribunais, as escolas de contas têm um papel fundamental de capacitar o cidadão para que ele possa exercer o controle social e nos ajudar a fazer o controle que é a nossa missão constitucional. Voltando a falar da pós-graduação em gestão municipal, bom, houve mais 3 edições anteriores, né? E para essa 4ª turma, houve algum aprimoramento na elaboração do curso? O curso é sempre um curso dinâmico. Esse aprimoramento ele se deu de 2 maneiras. Primeiro, com relação à grade curricular e à carga horária, que na primeira turma a gente tinha uma grade, era composta de 4 módulos, 17 disciplinas, 408 horas aula. Essa turma agora é composta 4 módulos, 21 disciplinas e 440 horas aula. Então, na verdade, curiosidade, é presencial? É presencial. Ela é quinzenal e ele é sexta e sábado. Sendo que a ideia é o seguinte, a administração entra com um dia de serviço e o servidor entra com um dia dele, que é o sábado. Uma outra alteração também que a gente teve, que foi muito importante, foi com relação ao processo seletivo. Como eu comentei antes, tem que ter um nivelamento mínimo para que você possa otimizar as aulas. Então, o primeiro processo seletivo da primeira turma caiu apenas provas de português, 10 objetivos, uma de redação e uma entrevista, eu não tinha que tirar 7. Então, o que acontecia? Os docentes reclamavam muito, porque eles perdiam muito tempo ministrando conceitos básicos. Então, a gente arranjou a seguinte solução. Primeiro, já na segunda turma, a gente colocou uma disciplina chamada módulo básico, para dar uma noção geral do curso e noções básicas das disciplinas. Segundo, a gente passou a introduzir a prova sobre conhecimentos gerais de temas da administração pública. E para essa turma, nesse processo que foi seguindo o rumo que segue, a gente passou a fazer média ponderada. A gente a prova de português objetiva média 1, peso 1, a redação peso 1 e conhecimentos gerais peso 3. Você soma tudo e divide a nota por 5, tem que dar 7. Antes era diferente? Muito. Não era só a prova de português. Eu queria só aproveitar, como o Colão disse, essas inovações, né, esses aprimoramentos que a gente foi fazendo no curso, não apenas no processo seletivo, mas na própria estrutura do curso, com relação às disciplinas, aos módulos. Por exemplo, hoje a gente tem um novo módulo que é a orientação de monografia, entendendo que a elaboração do trabalho de conclusão de curso é uma etapa fundamental do curso e é uma dificuldade de muitos alunos que a gente enfrenta. Eu acho que não só na nossa escola, a gente tem visto isso de uma forma generalizada, então a gente está fazendo esse trabalho mais próximo dos alunos. E todos esses aprimoramentos, eles são viabilizados por um processo de avaliação permanente que a gente tem dentro da escola. A avaliação da aprendizagem, a avaliação de reação, que conta com o retorno, né, a avaliação dos alunos, a avaliação que os professores fazem do trabalho deles e toda a avaliação pedagógica, didático-pedagógica que a gente está o tempo todo fazendo com as nossas equipes. Então é um trabalho trabalhoso, né? Um trabalho difícil de fazer, mas que tem um retorno fantástico, que a gente sente que a qualidade dos nossos cursos vai melhorando, o retorno é muito positivo. A intenção é melhorar cada vez mais, Cada vez mais. Perfeito isso. Agora, falando um pouquinho em relação aos gastos públicos, né? A gente sabe que o controle social a cargo do cidadão é fundamental, enfim, para o controle institucional dos gastos públicos. Já há um reconhecimento dos tribunais em relação a isso, Paula? Há um reconhecimento, claro. Os tribunais entendem... Bom, primeiro que o controle é uma atividade que em si ela envolve várias dimensões.
é o controle interno dos órgãos, que é próprio da própria administração pública, é o controle externo, que é exercido pelos tribunais de contas, pelo Poder Legislativo, Ministério Público, e, finalmente, o controle social. Então, é como se fossem várias faces de um mesmo fenômeno, que é o controle da administração. E, no caso, hoje em dia, já se percebe que não é só do gasto, é também da receita pública, né, que é muito importante. O cidadão... Qual a diferença, só para quem está em casa poder entender, a diferença do gasto para a receita? Bom, a receita é o que o órgão público arrecada, né? Como é que ele consegue se financiar? Porque o gasto público, o governo tem que gastar nas suas ações, com educação, com saúde, com segurança. Para fazer isso, ele tem que ter recurso. E esse recurso é proveniente da arrecadação de impostos. Então, também o controle tem que ser exercido sobre a forma como a administração está fazendo essa arrecadação. Isso é justiça fiscal. Ela está cobrando imposto de todo mundo que tem que pagar? Esse imposto ele está incidindo da forma correta? Então, esse trabalho os tribunais também vêm fazendo cada vez mais. E se a gente não contar com o apoio e com a colaboração dos cidadãos, a gente não consegue, porque os tribunais não conseguem estar em todos os lugares. A gente precisa do cidadão. Na nossa quarta turma de pós-graduação em gestão pública municipal, a gente colocou uma disciplina específica, inclusive por causa da crise que a gente está vivendo atualmente, gestão da Receita Pública Municipal, que é uma maneira de que você está tentando ajudar a administração pública municipal a desenvolver com gestores práticas melhores na arrecadação pública municipal. Arrecadação ou fiscalização. Exatamente. Porque é muito comum a questão, sobretudo nos municípios pequenos, os tributos municipais, eles serem deixados por diversas questões, em segundo até em terceiro plano, e o município vive muito de repasse. E no nosse caso aqui, até de royalties e repasse, só que isso não dá mais, você tem que treinar ele. Com a crise que a gente está enfrentando, não dá mais para contar com isso, né? Ele tem que pegar as próprias receitas dele e arrecado, fiscalizo e aplico direitinho. A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto ainda, mas agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.